São 5, pelo menos 5 atitudes que podem controlar a sua emoção. Vamos lá, vamos falar de emoção agora e vamos falar sobre como controlar isso. As emoções, elas são algo que mexem muito com a gente. As emoções, elas mexem com a gente. Deixa eu tirar esse brilho aqui. As emoções mexem demais com a gente. E se a gente não tem um controle disso, a gente passa a ter muitos problemas com a vida. Hoje, mais cedo, eu estava conversando com o meu irmão. E eu entendi um pouco sobre isso. Sobre como, quando a gente não controla as emoções, a gente pode causar muitos problemas, a gente pode ter muitos problemas também, não só causar aos outros. E o meu irmão disse pra mim, o meu irmão do meio, Lê, e as suas lives, hein? Você não tá fazendo live, eu tô sentindo falta das suas lives, você não sabe, mas eu assisto todas as suas lives. E o meu irmão, ele não tava muito bem, enquanto falava eu sentia que ele não tava muito bem. E no meio da semana também uma psicóloga, ela falou, uma amiga minha, sócia nossa aqui, ela falou, leia as lives. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, faz tempo que eu não volto, mas vamos lá então. Vamos fazer aqui o nosso trabalho de psicanalista, o nosso trabalho missionário, o nosso trabalho que eu sei que ajuda pessoas, porque eu tenho a cobrança dessas pessoas de continuar com as lives. 5 tipos de fazeres, 5 ações que podem ajudar a controlar as nossas emoções. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que é emoção. Emoção, ela é algo químico. Emoções são reações químicas. Emoções, elas não são demônios. Emoções são hormônios. Emoções são hormônios. Emoções são reações químicas que a gente tem diante de tantas situações da vida aí, né? Eu tô sempre lendo a Bíblia e sempre percebendo que todos os heróis da fé e todas as pessoas da Bíblia, elas expressaram em muitos momentos emoções. Emoções boas e emoções ruins. Algumas emoções, elas já nascem conosco. Por exemplo, o medo do grito e o medo de cair é algo que já é inato, já nasce com a gente. O bebê já nasce com esse medo. Medo do grito, medo de cair. Algumas emoções, elas são universais, elas são primárias. E são 5 emoções, mas apenas uma delas é positiva. Então, é a emoção primária, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo ou aversão. São 4 emoções negativas já desde bebezinho, desde criancinha, para apenas uma positiva, que é a alegria. A alegria é a única emoção positiva que nós temos desde pequenos. Então, são coisas que vêm desde lá, de nós, ainda na barriga, do que a gente sente, e vão se desenvolvendo ao longo da vida. Vamos lá, então? Emoções não são demônios, são hormônios. E as emoções são respostas químicas das coisas que a gente vive. Mas, se emoção é resposta química, então o que é sentimento? E aí a gente vai ver pelo dicionário que sentimento, ele é algo maior, que demanda mais tempo. A emoção é uma coisa mais imediata. Por exemplo, o sentimento de tristeza. A tristeza leva a algumas doenças como depressão. Sentimento é algo prolongado. Emoção é resposta química, é coisa imediata. Mas por que eu estou falando sobre emoção, né? Depois de ficar tantos dias aí sem live? Porque eu percebo que no calor das emoções, a gente toma atitudes, o ser humano toma atitudes, que depois, quando baixa a poeira, ele fala, poxa vida, eu poderia ter agido de uma maneira diferente, né? A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, amor, longanimidade, bondade. São algo que vem para nos equilibrar, para que no calor das emoções a gente consiga não tomar uma atitude para depois se arrepender. Mas parece ser tão fácil, não é? Eu falando assim, parece ser tão fácil, mas eu sou como qualquer um de vocês que está me ouvindo aí. Não é fácil. Quando a gente está num momento de muita dor, quando a gente passa por um acidente, pela perda de um ente querido, as primeiras emoções que vêm, a maioria das vezes a gente não consegue controlar.
né? Mas para que a gente tenha menos dores ao longo da vida, se a gente começar a aprender a trabalhar em meio às emoções, a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade. E aí, eu falei no começo da live que não são dicas, mas são cinco coisas que a gente pode fazer para vir controlar essa emoção. E aí eu sigo muito a luz da palavra de Deus. Nós devemos, então, em primeiro lugar, acender a luz, dar nome àquilo que a gente está sentindo e dizer para Deus. Porque Deus muitas vezes deixa de fazer coisas porque a gente não comunica a Ele. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Antes mesmo que a gente abra a boca, Ele já sabe o que a gente vai dizer, mas muitas vezes a gente precisa acender a luz do problema, dizer, Deus, isso está sendo um problema para mim. Tais e tais emoções têm me trazido um sentimento de muita tristeza e eu estou sentindo que eu estou deprimida, eu estou melancólica. Deus, é isso. Comunique a Deus. Dê nome ao que você está sentindo. Fazer as pazes com o passado é o número 2 dessas estratégias aí para controlar a emoção. Nosso passado tem muitas questões boas e questões ruins que a gente, por vezes, gostaria de mudar. E muitas vezes a gente deixa de viver algo que a gente tem de bom, as coisas boas, os presentes que Deus nos dá no presente, as bênçãos que Deus nos dá no presente, a gente deixa de viver porque a gente fica pensando naquilo que passou, pela frustração de não ter conseguido, pelo sentimento de impotência de não ter conseguido sanar, vencer, ou por algo de muito bom que a gente passou antes e já a gente fica naquela lembrança, poxa, se eu vivesse aquilo de novo, como seria bom? Então, fazer as pazes com o passado é uma maneira da gente aprender a controlar as nossas emoções agora. Viver cada dia. Cada dia Deus nos dá o maná de cada dia. A gente não pode guardar coisas demais e a gente não pode jogar também fora coisas demais. Mas a cada dia Deus dá pra gente o presente. Um novo presente a cada manhã, quando a gente acorda e descobre que está respirando, que abre os olhos e enxerga todas as coisas, que tem saúde, que tem alimento. Então, a cada dia, Deus está com a gente. Então, faça as pazes com o passado, perdoe quem precisa perdoar, deixe ir quem precisa ir, deixe se achegar à sua vida quem precisa se achegar. Faça as pazes com o passado, é o número 2, para você ter aí uma chegada no equilíbrio das suas emoções. O 3 ame o que Deus ama. Deus disse que ama você. Então, ame-se para depois amar as outras pessoas. Ame a quem te disse que ele ama, você mesmo. Faça uma reconciliação consigo. Às vezes as pessoas fazem coisas tão ruins, das quais ela fica se culpando, fica se martirizando e fica se cobrando tanto, que ela não fez as pazes com ela mesma. E ela deixa de viver as coisas novas que Deus tem. Grandes coisas o Senhor tem para nós e a cada momento Ele tem isso. Então faça as pazes. Faça as pazes consigo mesmo. Perdoe-se, ame-se. Existe até aí fora um mantra de gratidão. Eu me perdoo, eu agradeço. E é isso. Perdoe a si mesmo. Porque muitas vezes a gente comete mesmo erros. A gente comete deslizes. O ser humano não é perfeito. Esse é o 3, dos 5 passos que eu vou falar. Desculpa. Não deixe as feridas te definir. Muitas pessoas carregam feridas e há muito tempo. Feridas que foram causadas na infância. Foi molestada, foi violentada, passou fome, foi humilhada, foi abandonada, foi rejeitada enquanto criança. Seja lá qual for a tua ferida do passado, da infância, da adolescência ou da juventude, essa ferida não pode dar nome a quem você é hoje. Essa ferida não pode definir quem você é hoje. Ah, você é uma frustrada. Ah, você é uma melancólica. Ah, você é uma depressiva. Ah, você não. Teu passado, ele não pode te condenar. Então, busque a cura dessas feridas. E como eu disse no primeiro lá, que eu disse que você precisa comunicar a Deus qual é essa dor.
abra-se para outras experiências. Não é porque aquele relacionamento não deu certo, você foi traída, rejeitada, abandonada, que nenhum outro mais na sua vida vai dar certo. Abra-se para novas experiências. Dê nome ao que você está sentindo, comunique a Deus, ame a quem Deus disse que ama, que é você mesmo. E, em último lugar, não tenha uma mentalidade de escassez. Deus tem coisas muito grandiosas para a gente. E quando a gente fica pensando no eu não posso, eu não consigo, a gente desiste daquilo que Deus tem de propósito para nós. Então, se eu ficar com essa mentalidade de escassez, eu vou ficar sempre pensando naquilo que os ansiosos pensam. Eu tô correndo atrás o tempo inteiro de algo que eu nunca consigo abraçar, de algo que eu nunca consigo ter vitória. Então, não fique correndo atrás de algo que você nunca consegue. Viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez, um dia de cada vez. Como eu disse, muita tristeza, muita tristeza, muita tristeza, muita angústia, muito passado carregando aqui na mala do presente pode te trazer depressão. E a gente não quer, né? Ir parar no remédio, ir parar no antidepressivo, ir parar no psiquiatra. Se for preciso, a gente vai, mas a gente não quer isso. Então, tem formas da gente sair disso. Eu falo muito aqui do poder da meditação, do poder da caminhada, do poder da oração. Muitos neurocientistas têm falado que a oração ela tem um poder tão grandioso nas nossas sinapses, nos nossos neurônios, de fazer com que os hormônios nocivos diminuam a produção e aumentem os hormônios da alegria e da felicidade, como serotonina, endorfina. Então, a oração ela tem um poder muito grandioso. E o que é a oração? É uma repetição de palavras? Não. A oração é uma conversa com Deus? Também. Mas a oração ela é uma conversa com Deus Altíssimo, mas ela não é um monólogo, não deve ser. Não deve ser só você falando, mas você falando, comunicando a Deus, como eu disse no começo, comunique as feridas a Deus, as dores, os traumas, os sentimentos, mas você fala para o momento, espere o Espírito Santo falar ao teu coração. Vai ser muitas vezes uma voz que vem lá de dentro. Algumas vezes já aconteceu comigo voz audível, de você abrir os olhos e falar, meu Deus, tô doida. Existe esse falar do Espírito Santo. Então, essa é a oração verdadeira, quando você fala, você comunica, você ora, chora, você clama. O clamor ele é algo mais do que falar, é falar com sentimento, botando a ferida para fora. Você clama e depois você para um pouco, espera que venha o Espírito Santo Consolador e te diminua as suas feridas almáticas e faça aí um curativo, um secativo, algo que venha aí te trazer uma cura. Espera, tenta aí uma aproximação com o Espírito Santo, que em alguns momentos ele vai falar com você. Mesmo que seja para mandar uma pessoa falar para você, se você não tiver com ouvidos e olhos bem no discernimento. Mas de alguma maneira o Espírito Santo fala com você. Então o poder da oração, ele é muito grandioso nos efeitos para tratamento de ansiedade, de depressão. Muitas pessoas levam isso para o lado da meditação. Oração também é um tipo de meditação, mas ela tem algo mais. Mas a oração, ela é uma meditação que ela busca um relacionamento com o divino, com o Deus triuno. Então, exercite a oração. Busque a Deus. Se você acordar de madrugada, senta na sua cama, vá no banheiro ou se ajoelhe, de alguma maneira que você se sinta bem, fale com Deus. Deus, obrigada pela vida, pelo fôlego de vida, obrigada pela saúde, obrigada pelas coisas que o Senhor já me deu. E aí eu penso muito assim, muitas pessoas nomeiam isso como a lei da atração, isso que eu vou falar. E tem uma ciência envolvida nisso. Mas já agradeça a Deus pelas coisas que você quer, como se você já as tenha. Porque a fé, ela é isso. A fé, ela é acreditar, ela é visionar nas coisas que ela quer, como se já tivesse.
Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. O que é a fé? É a lei da atração que o povo fala. A lei da atração é você já agradecer hoje a Deus pelas coisas que você visiona ter. Deus, obrigada por aquele carro que o Senhor já me deu. Não está na minha mão materializado, mas espiritualmente já está acontecendo, porque a minha fé, já ouvi falar que a fé remove montanhas? A fé remove montanhas. A fé faz do espiritual se materializar no mundo natural. Eu tenho visto muitas vezes a concretização das coisas que eu peço para Deus na fé acontecerem. Então tenha fé. Tenha fé. Busque. Busque. Não deixe com que esses 5 tópicos de emoções falem por todo em si, em você. Como eu disse no começo do vídeo, são 5 emoções primárias. E dessas 5 emoções primárias, apenas uma é positiva, que é a alegria. Sendo que as 4 outras são raiva, tristeza, medo e nojo, ou aversão das coisas. Não deixe que a raiva, que a tristeza, que o medo, que o nojo, que eles tomem conta de todas as suas emoções, sendo que dentro dessas 5 emoções primárias, você tem a alegria, que já nasce com você, que já vem com você. Então, as coisas negativas, as influências negativas, elas não podem pesar mais na sua vida do que as positivas. Como eu disse no meio do vídeo, não deixe que as suas feridas deem nome à sua pessoa. Não deixe que as suas feridas tragam a sua identidade para as pessoas. Não seja fruto das suas feridas. As suas feridas, muitas vezes, elas, quando vencidas, com a sabedoria que Deus dá, elas geram cicatrizes, que elas são testemunhos para edificar a vida de outras pessoas. Eu tive ferida do abandono. Eu tive ferida de rejeição, eu tive ferida de traição. E por que eu consigo hoje falar com vocês? Por que eu fui buscar uma formação como psicanalista? Por que eu fui buscar na teologia? Porque eu queria entender. Por que muitas dores a gente passa pela vida? E por que muitos se apegam a essa dor e viram um depressivo, um melancólico, e outros transformam essa dor num instrumento de transformação e de edificação de outras vidas? Por que cada um reage à dor de uma maneira diferente? E eu fui buscar na psicanálise, eu fui buscar na teologia, eu comecei a estudar sobre a mente humana, sobre a psique humana, e eu descobri. A gente fala muito sobre as doenças psicossomáticas, que são as doenças do psico que vem para o soma, que é o corpo. São as doenças de quando sua cabeça não está bem, você joga para o corpo uma gastrite, um câncer, uma úlcera. Mas essas são do psico que jogam para o corpo. E a gente descobriu, através de estudos da neurociência e da psicologia, e da teologia também, de muitos teólogos aí no meio dessa ciência, que além das doenças psicossomáticas que são do psicológico para o corpo, existem as doenças pneumosomáticas, que são as doenças espirituais que a gente joga para o corpo. Quando o nosso espírito não está bem, o nosso corpo também não está bem. Desculpa, gente, peraí, tá tocando. Então, o que é o nosso espírito? O que é o nosso corpo? Nós somos um ser tricotômico, digamos assim. Nós somos corpo, alma e espírito. Quando o nosso espírito não está bem, a nossa alma e o nosso corpo não conseguem estar bem. E a nossa alma é o elo que nós temos entre espírito e corpo. A nossa alma é a sede dos nossos sentimentos. Quando o nosso espírito não está bem, a nossa alma não está bem e o nosso corpo também não. Isso gera doenças. Isso foi comprovado cientificamente, gente. Tem ciência estudando isso que eu estou falando. Não estou falando do além. Tá certo? Então, atendendo aos pedidos dessa semana, eu vim para essa live, então, falar sobre 5 atitudes que podem controlar as nossas emoções. Não porque eu seja perfeita, porque eu também estou aprendendo. E eu também, muitas vezes, deixo essas emoções como a raiva, né, aflorarem. E aí eu peço, Divino Espírito Santo, me ajude. Muitas coisas da vida vêm e a gente aprende que a cada vale, que a cada dificuldade que a gente passa, a gente sai, a gente levanta com mais força, a gente levanta conhecendo novas estratégias para lidar
com essas coisas que a gente passa, com essas lutas, com esses levantes, com essas provações, tá bom? Então, emoções não são demônios, elas são hormônios, reações químicas, e a gente precisa aprender a lidar com elas. Boa semana, bom domingo e até a próxima. Tchau, tchau.